Olá, estamos de volta. Hoje vamos falar um pouco sobre o primeiro reinado. Na verdade, vamos dar continuidade. Lembrando que semana passada falamos um pouco sobre a Constituição de 1824, primeira Constituição do Brasil, uma Constituição com caráter centralizador e autoritário, destacando aí o poder moderador, representado pelo imperador Dom Pedro I. Então, os movimentos que a gente vai falar um pouco também tem reflexo da Constituição. Então, vamos iniciar falando sobre a Confederação do Equador. Acontece em 1824 e acontece Equador por passar, pela linha do Equador, passar pelas as principais províncias envolvidas, próximo. E vamos continuar falando sobre a insatisfação de Pernambuco. Lembrando das aulas passadas que nós falamos sobre a Revolução de Pernambuco, Revolução Pernambucana de 1817, que era um movimento liderado também pelo Frei Caneca, que era contrário à centralização, ao caráter monárquico e o poder da monarquia aqui no Brasil. Então, é um movimento que traz também as insatisfações anteriores a outras. Então, se esperava que a Constituição de 1824 ela garantisse alguma autonomia aos estados. E não é o que acontece. Não é possível encontrar um caráter de autonomia nessa Constituição. Muito pelo contrário, um caráter centralizador bem forte, marcado pelo poder moderador, que era um poder que anulava os outros poderes. E falando também sobre a rivalidade entre os portugueses e brasileiros, os portugueses reivindicavam o pagamento de dívida feito pelos brasileiros, dívida essa que os brasileiros se sentiam prejudicados, perdendo seus bens. Como também a região do Nordeste se encontrava aí com seus interesses ameaçados, o seu reconhecimento, na verdade, em relação ao poder, ao foco de investimento, desenvolvimento socioeconômico na região de Sul e Sudeste. E outro também fator bem importante foi a imposição do aliado de Dom Pedro para a presidência de província, o Francisco Paes Barreto, que na verdade essa nomeação, essa imposição deixava muito claro, evidenciava ainda mais essa questão autoritária que Dom Pedro representava. Então, quem eles gostariam era o Manuel de Carvalho, que eram aliados, os liberais, junto com Frei Caneca e Cipriano Barata, do médico, então os principais líderes. Então, eles reivindicavam autonomia, reivindicavam pagar menos impostos à monarquia. Também a questão da escravidão era um tema trazido por eles, e inicialmente surge em Pernambuco, mas é um movimento que ganha apoio de Piauí, do Ceará, da Paraíba e também do Rio Grande do Norte. Então, as províncias aqui destacadas no mapa. Principal liderança, como a gente já falou. Então, em julho de 1824, eles proclamam essa Confederação do Equador, mas é um movimento que vai sofrer a repressão forte por parte da monarquia, por parte de Dom Pedro I, e Frei Caneca, como líder, também vai ser fuzilado, como uma demonstração do poder da monarquia, da representação do poder de Dom Pedro I. E aí o movimento é encerrado. E a gente fala agora da Guerra da Cisplatina. A Cisplatina é uma política externa, né, em que o Brasil é envolvida. Na verdade, falando de Uruguai, da região ali de Uruguai e da Argentina. A província da Cisplatina, que é hoje onde fica o Uruguai. Então, naquela época, até 1825, pertencia ao Brasil. E Dom Pedro I queria que assim permanecesse. Só que os movimentos separatistas defendiam que o Uruguai se unisse, né, às províncias unidas do Rio da Prata, que é onde hoje é a atual Argentina. Então, isso fez com que Dom Pedro investisse. Dom Pedro não aceita a separação do Uruguai, da província de Uruguai, e investe pesado na guerra. São 3 anos de guerra,
3 anos de guerra representa o Brasil perdendo vidas e perdendo poder econômico com essa guerra. Então, muitos não concordavam, criticavam Dom Pedro por esse investimento na guerra. E essa guerra se prolonga, esses 3 anos, e a Inglaterra, interessada em acordos comerciais, entra na situação, intermediando, e é assinado o Tratado da Paz em 1828, e o Uruguai é levado à condição de independente, um país independente do Brasil, independente de Argentina. E agora vamos entender um pouquinho sobre o momento em que Dom Pedro I abdica do seu cargo político aqui no Brasil. Algumas situações, Dom Pedro ele não vai ser um governante bem quisto. Ele vai sofrer muito pelo contrário, vai sofrer uma forte oposição. Primeiro, pelo desgaste com a Guerra da Cisplatina. Não se concordava que ele investisse nessa guerra, onde se perdia vidas, e a dissolução da Constituinte também, o caráter autoritário, ele colocar a Constituição para ser feita aos seus interesses, deixando o seu poder muito claro, com o poder moderador, anulando os outros. Então, a oposição também usou desse caráter de Dom Pedro I. E a impopularidade e o autoritarismo, como foi muito claro também da forma que foi feita a repressão à Confederação do Equador, que deixou a imagem dele também bem desgastada. E aconteceu que vai estar ligado a esse momento em que ele sai do poder no Brasil, em 1831, que ele deixa o Brasil, ele volta para Portugal, com algumas situações também de Portugal, que ele está envolvido nesse momento em uma crise com a imagem bem desgastada, com a economia, com problemas da economia, e junto com alguns problemas de Portugal. Sua filha, Maria da Glória, vai estar com seu poder ameaçado pelo seu tio, Miguel, e ele, para defender uma das justificativas da saída de Dom Pedro I do Brasil, retornando para Portugal, é justamente em defesa do trono de sua filha, Maria da Glória, em Portugal. Mas também se considera, essa é uma justificativa, mas a situação em que Dom Pedro se encontrava no Brasil em 1831 não era das mais favoráveis. Então a oposição estava agindo de uma forma muito forte, de acordo com as decisões que ele tomava. Algo que pesou muito foi a Noite das Garrafadas, com o assassinato de Líbero Badaró, que era um jornalista que usava o seu jornal para fazer críticas ao caráter autoritário de Dom Pedro I, e ele foi assassinado. Então, numa viagem que Dom Pedro vai para Minas Gerais, quando chega em Minas Gerais, tem panos pretos estendidos, como um luto, o sino também badalando em sinal de luto pela morte de Líbero Badaró, e ele retorna para o Rio de Janeiro. Lá no Rio de Janeiro vai acontecer uma manifestação entre pessoas que eram adeptos ao poder de Dom Pedro I, alguns portugueses, e também os que eram oposição a Dom Pedro I. Os que viam na imagem de Dom Pedro uma imagem desgastada. E esse movimento vai acontecer uma briga, garrafadas e pedras, e entra para a história como a Noite das Garrafadas. E com todo esse contexto de problemas da economia, de problemas de envolvimento do Brasil na guerra, uma imagem muito ligada ao autoritarismo, uma imagem bastante desgastada, e também juntando a situação que a filha enfrentava, os problemas que a filha enfrentava em Portugal, a ameaça ao trono dela, da Maria da Glória, em Portugal, ele retorna para Portugal. E o Brasil, o seu filho, Pedro de Alcântara, tem apenas 5 anos. E o Brasil vai ficar sem um representante, sem Dom Pedro I. E aí começa na história do Brasil o que nós chamamos de período regencial. E esse será o tema também das nossas próximas aulas, tá bom?
Bom, meus queridos, espero que vocês tenham gostado, espero que tenham entendido, que tenha ajudado na resolução das atividades. Até a nossa próxima aula.